Olá, mais uma vez com vocês, Presbítero Cláudio, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, continuando a nossa leitura do Evangelho de Lucas, vamos abordar ainda o capítulo 1. Então, vamos ler a partir do versículo 5. Zacarias e Isabel têm como título: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, em entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, até aqui, nós percebemos a respeito desse capítulo. Eu, inclusive, dei um título para a nossa aula de hoje: Fidelidade ministerial em tempos difíceis. Então, é difícil em momentos tão angustiantes como estamos vivendo, manter-se fiel ao chamado que Deus nos deu. Mas, a partir do texto que nós lemos, veremos que isso é possível. E a vida de Zacarias, juntamente com sua esposa Isabel, vai nos mostrar o segredo para se manter no chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Então, passando o slide, o zelo de um sacerdote. Zacarias era um dos sacerdotes responsáveis por ministrar diante do Senhor no templo em Jerusalém na época do rei Herodes. O texto nos mostra que o serviço e a vida desse homem, descendente de Arão, eram irrepreensíveis diante de Deus, mesmo em meio a conflitos particulares, religiosos e nacionais. A marca ministerial de Zacarias era a palavra de Deus. Então, vendo a vida de Zacarias, Zacarias era um sacerdote na época do rei Herodes. Então, por volta do sétimo ou sexto ano antes de Cristo, o anjo apareceu a Zacarias. Mas Zacarias ele era um sacerdote, né, do turno de Abias. Depois eu vou explicar melhor num vídeo à parte a respeito do turno de Abias, que na verdade era o oitavo. Então, cada turno era, tinha 15 dias para poder ministrar diante do Senhor, para organizar, e essa organização ela vinha desde a época de Davi, e na época do sacerdote Zacarias havia cerca de 18 mil a 20 mil sacerdotes. Então, entrar no santuário para ministrar diante do Senhor era um privilégio, que muitas vezes o sacerdote tinha uma vez na vida. E Zacarias, a gente viu pelo texto, que coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor, no templo em Jerusalém. O templo que era de Salomão foi destruído pelos babilônios, e na volta do cativeiro da Babilônia para a terra
Prometida, eles reconstruíram, os judeus reconstruíram, mas não tinha o esplendor que era do primeiro templo. Mas na época desse rei Herodes, o Grande, que a gente vai ver nos evangelhos, deu a ordem para matar as crianças porque ele temia o recém-nascido rei dos judeus. Então esse mesmo vai reconstruir o templo, reformar o templo, e ele vai ficar grandioso. Mas a questão dos sacerdotes, eles eram já divididos desde a época de Davi, mas a quantidade, né, fazia com que apenas um deles ministrasse uma vez na vida, né? Então, olhando a vida de Zacarias, ele tinha esse encargo de servir ao Senhor, mesmo não entrando constantemente no santuário, era privilégio apenas de uma vez na vida. Ele tinha outros encargos também para poder ajudar nas tarefas do templo. Não somente queimar o incenso, como nós vimos no texto, mas nesse dia coube ali, Deus preparou tudo para que ele pudesse entrar. Isso também é fruto da vida de Zacarias que levava. Zacarias, como o versículo 5 mostra, ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus. E essa questão de justiça é bastante pertinente, e eu vou explicar um pouquinho isso, porque em Romanos 3, se eu não me engano, capítulo 3, Paulo vai nos dizer que, citando um salmo, que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Então, a gente tem que entender bem de que conceito de justiça é atribuído a Zacarias. Então a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Na época de Abraão, Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus. Abraão, ele vivia uma vida, vamos dizer assim, no meio de uma cultura politeísta, e Deus o chamou para poder, a partir dele, constituir um povo. E Abraão, ele era pecador, né? Não era uma pessoa perfeita, mas ele tinha algo diferencial, a fé. E é a partir da fé, dessa fé, que Abraão creu nas palavras de Deus, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão, ele saiu pela fé, não sabendo para onde ir, porque Deus ia mostrar ao longo do caminho, e apenas ouviu essa voz e creu e saiu de Ur dos Caldeus. E ao longo da caminhada com Deus, Abraão foi endireitando os seus caminhos, foi aprendendo que só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus todo-poderoso. Também aprendeu que esperar em Deus é a solução para os problemas e dilemas que nós temos. Também é a solução para conflitos internos, né, para perguntas que muitas vezes não sabemos a resposta. O Senhor mesmo disse para Pedro que o que eu faço agora não sabes, mas compreendê-lo-ás depois. Então, essa compreensão, principalmente a respeito de Deus, ela é produto de uma caminhada, né, uma jornada ao lado do Senhor. E Abraão, ele teve essa percepção, foi tendo essa percepção, até chegar no capítulo 15 de Gênesis, quando ele pleiteia junto a Deus a resposta, porque não tem filho, e o herdeiro que Abraão ia ter seria um escravo, um servo da casa dele. Então Deus, numa noite bastante estrelada, pediu para que Abraão saísse da tenda e ordenou ao patriarca que olhasse para os céus e contasse as estrelas, se ele conseguisse contar. E Abraão olhou o céu, um céu estrelado, e disse: assim será
Deus falou para ele: assim será a tua posteridade. E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a justiça que Zacarias possuía não era uma justiça apenas porque ele era muito bom, tinha um conhecimento ímpar da lei, das leis de Deus, dentro da lei de Moisés, e não foi por esse conhecimento ímpar, não foi por ser uma boa pessoa que Zacarias, juntamente com a sua esposa, conquistou esse título de justo. A justiça, a justiça é atribuída ao homem por Deus. E principalmente na época ainda em que a lei estava em vigor, Zacarias ele procurava não somente observar os mandamentos, mas numa questão de apenas ritos exteriores. Zacarias ele tinha uma vida com Deus. Isso era muito comum na época, lembrando que eram cerca de 20 mil sacerdotes. Nem todos os sacerdotes eles tinham uma comunhão a nível do sacerdote Zacarias. Muitos ainda estavam muito presos a ritos exteriores. A gente vê isso com os fariseus. Embora eles não fossem sacerdotes, havia grupos, né? Um deles no judaísmo, e um deles era os saduceus, que eram sacerdotes. Tinha também os fariseus, né? E tinha os escribas, tinha os essênios, enfim. Tinha os herodianos, havia alguns grupos, né, dentro do judaísmo. E os fariseus eles se caracterizavam apenas por questões externas da lei, mandamentos, sem extraírem deles a essência. E Jesus os criticou muito por causa disso, né, de não fazer a interpretação da essência da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, eles ficavam muito presos não somente a mandamentos da lei, mas também a tradição. Então, Jesus, no capítulo 5, vai dizer que, se eu não me engano, no capítulo 5, vai dizer que os fariseus, 5 ou 6, capítulo 5 ou 6, está entre esses capítulos. O Senhor vai falar que os fariseus, eles oravam, jejuavam apenas para mostrar às pessoas. E o Senhor complementa: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, Zacarias, ele não era um sacerdote que, a exemplo dos fariseus, se prendia muito à questão exterior, mas a vida interior, a vida no particular com Deus era diversa. E hoje o que mais a gente vê por aí são pessoas que falam em nome de Deus, pregam um evangelho que muitas vezes não é evangelho, colocam um jugo em cima do povo que dizem pastorear, mas na verdade vida com Deus não tem nenhuma. Eles apresentam uma vida dupla, só apresentam um perfil de crente, de pastor, né? Vamos pegar exemplo pastor dentro da congregação onde eles estão, mas fora não tem uma vida com Deus. E há muitos enveredando por esse caminho. Mas Zacarias, a gente viu, ele era realmente um homem especial. E o segredo que nós percebemos na questão de ele ter essa intimidade com Deus, de ser imputada à justiça, é justamente esse andar com Deus, ter esse relacionamento interior. Zacarias, ele não era só
servo no templo, ele também era servo na sua casa, tratava a sua esposa com, com respeito, com amor. E isso está faltando muito nos nossos dias. Não podemos viver uma vida dupla se quisermos observar, termos esse título de justos, né? Não uma justiça nossa, mas uma justiça que advém de Deus, porque em Romanos capítulo 3, quando Paulo vai falar que não há justo nenhum sequer, ele vai falar que a nossa justiça não pode ser conquistada pelas obras da lei de Moisés, mas ele vai dizer, vai acrescentar, mas se manifestou a justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Então é essa fé que vai orientar a minha vida, e a partir dessa orientação Deus vai atribuindo à minha pessoa o status, a condição de ser justo. Então, esse é mais ou menos o conceito de justiça que é atribuído a Zacarias no texto. E então ele tinha essa comunhão com Deus. Outro segredo, né, além de viver a palavra de Deus na essência, o outro segredo de Zacarias era a oração em meio aos dilemas pessoais e nacionais. Na época de Zacarias, o Império Romano é o invasor, é o conquistador, e todo conquistador quer impor um jugo sobre os seus conquistados. Impõe a língua para que ninguém se rebele, impõe altos tributos, e o povo vive à mercê do povo conquistado. E os romanos, eles tinham um jugo muito pesado, principalmente em relação aos impostos. E no versículo 11, o anjo Gabriel anuncia ao velho Zacarias uma predição ímpar. O sacerdote será pai de um grande profeta. Ele, aqui continuando no slide, a base dessa revelação foi a incessante oração de Zacarias. E isso é um fator preponderante. Se quisermos ter uma vida realmente de comunhão com o Senhor, de ser atribuída a nós a justiça de Cristo, porque nós mesmos, devido ao pecado original, o pecado de Adão e Eva que foi passado para toda a humanidade, é impossível de nós mesmos conquistar essa justiça. Essa justiça vem através do Santo de Israel, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a gente percebe que, devido a essa justiça, Deus preparou tudo no seu devido tempo para que coincidisse ali a estada de Zacarias, porque Deus queria revelar-se um pouco mais a Zacarias e enviou um anjo para fazer essa revelação. E a gente percebe que, devido às orações de Zacarias, houve um fator diferencial na vida dele, né? E a partir desse fator diferencial, Deus pôde se aproximar cada vez mais de Zacarias. E a gente percebe que uma vida de oração faz toda a diferença. E muitas vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo as nossas orações, mas Ele está sim. Ele, no devido tempo, Ele manifesta os propósitos dele em nossa vida. Zacarias, em meio a questões pessoais de não ter filho, quantas humilhações vocês imaginem uma sociedade como aquela ele não passou? Porque um homem sem filhos era quase era o mesmo sentido de uma pessoa que era pecadora, que não tinha uma vida de comunhão com Deus, mas a gente vê claramente no texto que Zacarias não era esse tipo de pessoa, né? Um pecador, uma pessoa amaldiçoada. Pelo contrário, Deus tem o tempo certo. Abraão, né, lembra que a ele foi atribuído o caráter, a justiça? Ele esperou 25 anos para ter o filho dele. Deus falou que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu.
E mesmo Abraão naquele momento não tendo filho, mas ele creu. Então a oração é, é ali a porta que vai abrir para a minha vida. Por isso que o Senhor insiste em dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Então eu tenho que pedir, eu tenho que bater, eu tenho que pleitear junto ao Senhor, apresentar a Ele, apresentar a Ele os meus dilemas. E Zacarias com certeza fez isso, apresentou a causa particular, apresentou também a causa da nação. O povo ansiava por um Messias devido ao fato da exploração romana. Então havia muita coisa envolvida, mas pode ter certeza de uma coisa: quanto mais as dificuldades se apresentavam a Zacarias, ele já estava chegando num ponto em que, pela ótica humana, ele não conseguiria ter filho. Nem ele, nem a esposa dele. Então, eles já eram velhos, mas Deus mostra que, independente do tempo que for, Ele vai sim concretizar os anseios dos nossos corações. Se é uma causa justa, certamente Ele vai agir. Basta a gente crer, a gente acreditar, e nos momentos difíceis que possamos buscar o Senhor, orar, manter uma oração incessante. E orar é uma conversa, né? Uma conversa com Deus. Muitos veem a oração de uma forma estereotipada, apenas de joelhos, mas nós podemos orar, falar com o Senhor em todas as circunstâncias em que a gente encontra. Não é uma oração muitas vezes longa, né? Podemos estar de joelhos nos momentos de intimidade, fechada a porta do nosso quarto, expomos a Ele os anseios dos nossos corações, e também no ônibus, no carro, num momento que sentirmos ali compelidos pelo Espírito de orar, a gente pode estar orando também, a exemplo de Zacarias. E era uma oração constante, tanto é que o anjo Gabriel vai falar que as orações dele foram ouvidas. Por isso ele estava lá. Também nós vemos na passagem de Daniel, capítulo 9, e também no capítulo 10, Daniel só recebeu aquela revelação, no capítulo 9, a revelação das 70 semanas, que é uma das mais importantes revelações que Deus já deu a um ser humano, de que a partir da reconstrução de Jerusalém, haveria um tempo, um pouco mais de 400 anos corridos, que o Messias chegaria em Israel. Então, nós percebemos, se eu não me engano, 469 anos. Então, a profecia das 70 semanas, que são semanas de anos, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que é uma explicação muito alongada, eu não quero que esse vídeo se estenda muito. Então, a gente percebe que Daniel, lá no contexto do capítulo, tanto do 9 como do 10, ele estava se aplicando à oração. Era uma oração de arrependimento próprio, a intercessão pela nação, porque eles haviam pecado, por isso estavam no exílio. Mas, pelo que ele estava lendo na palavra, o tempo de Deus agir estava chegando, e aquele cativeiro ia chegar ao fim. E assim como Daniel orou para que esse cativeiro caia, assim como Zacarias orou também para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele e Deus operasse um milagre, assim também nós podemos orar nos momentos em que temos os dilemas da nossa vida, em que você possa fazer isso.